A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje, pela manhã, depois da devocional, eu comecei a ler essa passagem aqui em Salmo 136 e Deus falou muito ao meu coração, que eu não esqueci. Tanto é que era para ter feito mais cedo, né, que é a hora que eu coloco no canal, mas não foi possível. E agora eu senti incomodada do Senhor para passar essa mensagem, porque ela fala assim de uma profundidade, o quanto que devemos ser gratos ao Senhor e o quanto o Senhor Deus amado tem benignidade para as nossas vidas, o quanto Ele nos abençoou e nos abençoará ainda, né, irmãos? Então, fica essa mensagem aqui para as nossas meditações, né? Se encontra no Salmo 136. E eu vou ler aqui para os irmãos. Deus é louvado por causa das suas obras e por sua permanente benignidade. Diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. E com a mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar a Israel pelo meio deles, porque a sua benignidade é para sempre, mas derribou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. E tem mais, e diz assim: e aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, o rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Baçã, porque a sua benignidade é para sempre, e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre, sim. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre, que se lembrou das nossas humilhações, porque a sua benignidade é para sempre, e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre, e que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Viu aí, irmãos, o quanto que Deus é benigno para a minha vida, para a tua vida. Olha o quanto que Deus fez por mim, por você, pelas nossas gerações, né? Pelos nossos antepassados. Olha o quanto nosso Senhor fez por nós, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Deus Trino, o quanto Ele fez na minha vida e na tua vida, desde os nossos antepassados, irmãos, porque a benignidade do Senhor é para sempre. Então, para todos temos jeitos, né? Para
todos que pensam que não tem mais jeito para a sua vida, que não há mais uma saída. O Senhor Deus amado diz que Ele é a sua benignidade para sempre, a minha benignidade para sempre. Irmãos, quão grande é o nosso Deus, Ele estendeu aí um céu, uma terra, né? Ele nos dá o fôlego de vida, nos dá um ar puro para nós respirarmos. E quem garante aqui o alimento da nossa carne aqui é o próprio Senhor, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quão grande é a benignidade o nosso Deus por nós, né? E quanto que nós temos sido falhos muitas vezes perante esse amor todo por nós, pelos nossos antepassados, pelos nossos que ainda virão, né, irmãos? Quantos ainda não virão, né? Antes da vinda do próprio Deus, né? Do próprio Senhor Jesus. Como é benigno a presença de Deus nas nossas vidas. O quanto é maravilhoso saber que Ele é que cuida. Não está faltando nem para mim, nem para você. Nós temos na medida, né, irmãos? É óbvio que nós queremos crescer, porque nós também temos um legado, né, irmãos? Nós também queremos deixar esse legado de conquista, né, de honra, né, de vitórias, né, irmãos? Então, mas para que isso também nos aconteça e esse legado nosso fique, né, irmãos? É tudo pela benignidade do Senhor. Então, nós devemos fazer com que o nosso Deus ache graça em nós, né? Para que a sua benignidade seja para sempre nas nossas vidas, nas nossas gerações vindouras, né? Porque Ele já foi com a sua benignidade nas nossas gerações passadas, né? No tempo da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus avós, bisavós, né? Então, Ele já foi com a sua benignidade, Ele os sustentou, Ele os fez vencer, né, irmãos? Na minha vida, na minha vida, na tua vida, nas nossas gerações, né? Tanto nos nossos antepassados como nas gerações vindouras e nas presentes também, porque o Senhor Deus é que sabe como nos honrar perante a sua benignidade, porque quem é bom é o próprio Deus, né, irmãos? Então, ele acabou com os reinos, né, que eram prejudiciais às nossas vidas, né, reis, ele destruiu por amor a nós, né, por conta da sua benignidade, porque ele via que daquele povo ali não ia sair nada de bom, né, irmãos? E ali o Senhor Deus destrói, ele cita aqui inclusive 2 reis que ele destrói, né? Então, o Gog, né? E o outro lá, ele destrói, né, irmãos? Por quê? Porque grande é a sua benignidade para sempre na minha vida, na tua vida, né? Então, ele destruiu a Seom e a Og, né? Então, irmãos, para você ver a potente mão do Senhor, né? O quanto nosso Senhor e Salvador tem sido por nós, né? Por conta que ele destruiu todos esses reinos aí que eram contra nós, contra a felicidade do povo de Deus, né? Diz assim o Senhor, mas por conta da benignidade do nosso Deus, ele avança e vence por nós e nos dá uma terra prometida, né, irmãos? Então, que nós vemos assim, nesses tempos, buscar nosso Deus, né? Que Ele não venha nos rejeitar, mas que Ele venha assim nos honrar, nos abençoar, né? Que o nosso Deus, Ele possa assim nos prosperar, né? Porque nós já o reconhecemos como bom, nós já o reconhecemos que a sua benignidade é que tem sustentado a terra, o seu povo, né, irmãos? Então, o Senhor é que tem sido, Ele que tem nos livrar das calamidades, das perseguições, né, das intenções, né? O próprio Deus, ele tem ido na nossa frente, ele que tem vencido, irmãos. Nós só estamos como estamos por conta que ele é um governante das nossas vidas, né, irmãos? Ele é que dá uma ordem a nosso favor, né? É ele que cuida de tudo, cuida dos luminares, cuida dos mares, ele que cuida dos humanos, ele que cuida de tudo que temos, né, enquanto matéria, né, irmãos? Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso.
né? Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, né? Então, que nós venhamos nos santificar perante o nosso Deus, para que nosso Deus venha assim ver graça em nós, né, irmãos, para nos honrar, né, naquilo que temos colocado diante do seu altar, diante da sua grandeza, diante de tudo aquilo que Deus é nas nossas vidas, né, irmãos? Então, tudo foi pela benignidade do nosso Deus, porque Ele é glorioso demais, né, irmãos, em abençoar, Ele é bondoso demais em abençoar, né? Então, que nada nós viemos assim colocar maior do que o poder desse Deus, porque só quem foi capaz de fazer tudo aquilo que está sendo colocado aqui, só pode ter sido o nosso Deus, irmãos. A ciência não justifica, não explica, né, irmãos? Mas o nosso Deus, através da sua palavra, nos diz e nos relata, né? E coloca como brasa viva nossos corações ardentes, para que saibamos que existe um poder soberano, né, irmãos? Um poder maravilhoso, um poder assim que tem uma força extrema, né? Que está além dos tempos, irmãos. O nosso Deus é além dos tempos. O nosso Deus não é motivado por equipamentos. Nosso Deus não é motivado pela tecnologia, Ele é a pura tecnologia, né? O nosso Deus, Ele é além, né? Quando Ele permitiu ao homem de se inteirar ou de ter esse conhecimento aí e tratar uma tecnologia e avançar como nós temos uma avançada, foi o próprio Deus que deu o entendimento, a inteligência, que capacitou ao homem para criar os instrumentos, né? Os computadores, as máquinas, tudo para que seja inovado, para que haja uma rapidez, uma qualidade de vida, né? Para que se tenha uma velocidade, né? Irmãos, isso não é do homem, isso não é da grandeza humana, é do próprio Deus, né? Que Ele é que inspira e dá conhecimento ao homem para avançar, para, né, criar, né, irmãos? Então, vamos ficar certos de que tudo que nós vemos, ou por mais que possamos ver arquiteturas maravilhosas, brilhantes, mas se não foi inspirada pelo Espírito de Deus, irmãos, nenhum ser humano é capaz, irmãos, nenhum ser humano, por mais douto que pareça ser, né, irmãos, tudo é pela força divina, tudo é pelo poder de Deus, tudo é pela graça de Deus. Ai, tem muitas pessoas que, eu tenho muito conhecimento, tenho muitos relatos, tem muita coisa, já vivi muitas coisas, mas só foi possível porque o nosso Deus deu fôlego de vida, né, irmãos? E sustentou pelas mãos e abençoou, né, irmãos? Porque se não fosse por essa medida de Deus, né, consequentemente, nem estariam vivos, né, irmãos? Quantas pessoas que não já foram criadoras de tantas coisas, tantos inventores, o Edison que inventou a luz elétrica, o Ford que criou os veículos aí, né? Irmãos, eles estão vivos? Eles se mantêm vivos? Não, né, irmãos? Então, só foi possível por um curto prazo de tempo, né, irmãos? Enquanto durou o fôlego de vida deles e Deus deu um entendimento, eles absorveram e colocaram em prática, né? Então, muitas vezes, nós também precisamos, nos nossos tempos atuais, absorver aquilo que Deus está soprando para nós, praticarmos, né, colocarmos em prática, né, e quando já não existirmos mais, vai ficar para a história, né, irmãos? Então, cada um tem um legado, né? Faça o melhor que você tem na sua vida, dê o melhor, se doe, né, para as obras do Senhor, que muito Ele fará nas nossas vidas, né? Porém, essa palavra, eu gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, ativasse o sininho de notificação e a paz para todos.